Você está acompanhando as lives da Semana da Dislexia? Se sim, muito bem, parabéns. Essa é a parte 4 do dia de hoje, dia 9 de outubro de 2025, e hoje nós vamos falar com a fonoaudióloga Renata. Junto comigo, vou chamar agora a Mônica do Sábios Disléxicos e vamos abrir a nossa última live do dia de hoje, mas amanhã tem mais, hein? Vamos lá, vamos começar? Olá, olá, boa noite. Estamos aqui novamente. Oi, Renata, Olá, Mônica. Olá, Caroline. Tudo bom? tudo bem? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Ai, o prazer é todo nosso. Foi muito boa a live de ontem. É, Já teve vários comentários. E essa coisa de fazer tradução, de falar, de ouvir você falar turco, de ouvir, foi muito gostoso. Ai, fico é, feliz que daqui, né, que deu tudo certo. Sim, ai, foi maravilhoso. sim. Que bom e parabéns por essa iniciativa. Eu acho tão Ah, importante manter assim, né, o dia todo, não é? O sim, dia foi todo. desde segunda-feira. Olha, Tava, é fantástico. tava Sim. tomando um wheyzinho. A gente falou que a Ai, gente ia até comer na live, né, Carol? Sabe o que eu pensei? Nas Ah, pessoas que trabalham de manhã, os professores, né, os pais, que não vão conseguir ver de manhã. Tem gente que vai conseguir ver à tarde. O pessoal que não consegue ver à tarde pode ver à noite. Então a gente colocou essa rotatividade, esses horários assim mais diferentes, né? Pegando, tentando pegar toda eu ia falar de jornada, né? Não, tentando pegar toda o o dia dia todo todo. para poder dar aí uma até mesmo uma cobertura, né, para que os pais, as professoras, as escolas consigam acompanhar. E eu acho que tá funcionando, porque o pessoal tá comentando, tá, né? A gente está tendo bastante repercussão interessante. e a Verdade. forma como vocês organizaram também ficou muito boa, né? Por pais, por disléxicos adultos, por profissionais, pela escola. Parabéns, parabéns pela iniciativa mesmo. Que mais iniciativas assim venham. Sim, Verdade, verdade. sim, E foi o Furcan está aqui com a gente, né? Oi, Furcan. Tá sim. gostoso. Renata, a gente está fazendo assim. A gente está abrindo as lives, o convidado faz a sua apresentação, e aí depois a gente começa com as perguntas. Vai ser um bate-papo, e normalmente entram perguntas, né, das mães, dos adultos que estão aqui participando, que estão ao vivo com a gente. E aí a gente dá uma paradinha, responde a pergunta, ou se não lê um comentário, e depois continua. Tudo bem? Tá ok, tudo bem. Então tá, passo a palavra para você então. Então tá, boa noite, pessoal. Meu nome é Renata, né? Como elas falaram, eu sou fonoaudióloga, sou fono aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, né, a capital do país. Eu pesquisei dislexia no meu mestrado. Agora eu estou fazendo doutorado, estou pesquisando dislexia também. O meu mestrado foi em psicologia, o doutorado está sendo na linguística. Eu estou me apaixonando pela linguística, ela tem tudo a ver com a dislexia, porque ela envolve a língua portuguesa, né, onde o disléxico vai enfrentar muitas dificuldades. Eu sou casada com um disléxico, né, como o Furcan que esteve aí com vocês ontem. É, eu gosto eu sou apaixonada pela dislexia. Quando eu fiz a formação na Associação Brasileira de Dislexia, ao final da formação é passado depoimentos de disléxicos. Só eu estava chorando no curso. Pessoal, mas por que você está chorando? Não sei. É o que eu escolhi para a minha vida, eu escolhi para fazer, para trabalhar, e é onde eu sei que eu trabalho com amor, porque eu gosto. É mais do que um trabalho, é uma missão. Então, estar aqui hoje é um enorme prazer. Que gostoso, que legal, que legal. E você imaginava um dia casar com um disléxico?
Não, nunca imaginei, Caroline, nunca. Foi assim, pandemia, né? Então, todo mundo online, era muita live, era curso, era tudo no online. E aí muitas pessoas entravam na página, né? E seguia e propunha alguma coisa, e eu sou muito curiosa. Então, eu gosto de ver o que que no mundo fala sobre a dislexia, não só no Brasil. E eu confesso a vocês que eu aprendi muito nessas minhas voltas aí ao mundo. E aí, nessas voltas, eu conheci o Furkan, né, que tinha associação de dislexia lá na Turquia. Tinha esse primeiro livro lançado lá, e aí a gente começou falando de dislexia. Ele se apaixonou pela minha forma apaixonante de encarar a dislexia. E eu me apaixonei por um disléxico. Eu falei, meu Deus, um disléxico, solteiro, caindo de paraquedas. Aí o assunto mudou, né? E aí ele falou: Ah, você vem para a Turquia? Eu falei: Não tem como. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, pandemia. Eu sou concursada, eu trabalho na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eu trabalho no ambulatório de linguagem, onde atendo as crianças com dislexia do SUS. E eu falei assim: pandemia, eu não tenho como largar um concurso público. A gente não sabe que crise vai vir aí. É. E aí passou uma semana, a gente silenciou, ele falou, eu vou. Aí largou tudo, tentou tocar a associação daqui online, mas não teve como, tinha papéis para assinar, e ele deixou com uma mãe. E essa mãe está tocando a associação maravilhosamente bem. Hoje ele é um membro honor da associação. Que legal, que Ah, que história linda. Nossa, que interessante, porque às vezes o marido, tipo, o meu exemplo, tá? Vou falar disso, vou falar um pouquinho sobre mim. Você falou um pouquinho da sua vida pessoal, vou falar um pouquinho. Às vezes o meu marido, às vezes o Carlos, eu vejo que ele fica assim, meio que, tipo, de saco cheio. Eu erro muito o E com o I, no plural, né? Eu troco mesmo, mas assim, sem perceber. Quando eu falo assim, você falou de novo, você errou de novo. E como ele não é advogado, mas ele estudou leis, ele fez tudo para ser advogado, mas ele não atua na área. Ele atua em outra área. E aí, a linguagem dele é muito, você sabe, todo mundo é muito formal aqui na Europa, Sim, não se dá você, se dá lei, né? Então, para ele, essa isso, coisa de eu errar toda hora, assim, o meu italiano é incomoda. perfeito, incomoda. Mas quando tem umas troquinhas que para ele fala, não acredito, você já tá falando muito bem, você escreve muito bem ainda, você fica, depois de 21 anos aqui, você ainda troca. Eu, ele não me vai me falar que é dislexia, hein? Então, quer Ai, eu vou dizer, fazer isso. hoje eu conheci uma mulher que é apaixonada pela dislexia e depois pelo marido. Foi um Delícia. presente de Deus, né? Eu tenho um laboratório em casa, eu sou uma TDAH, né? Então, assim, aí a gente junta o meu TDAH com a dislexia dele e a gente se dá muito bem nisso. Muito bem. Ai, que lindo. É, o Rodrigo também fala isso, às vezes ele fala, não vai falar que é dislexia, não. Mas ele, assim, ele tá aprendendo, ele tá, sabe, já melhorou muito. Agora ele é nosso agente da dislexia até, né, até falei numa live, ele é nosso agente da dislexia, ele já tá, ó, escutando e prestando atenção e falando, bem, bem, bem. Ó, ele me chama de bem. Olha, eu acho que aquilo ali é um sinal, hein? Então, assim, já mudou bastante. Mas ele também tem uns momentos que ele fala, ah, vocês vão botar a culpa na dislexia agora, agora é dislexia. Mas é porque é difícil, né, entender esse mundo, esse universo da dislexia. Então, assim, vocês são pessoas brilhantes. Aí as pessoas às vezes não entendem. Como assim você tem certas dificuldades? Eu atendo ela já é adulta, né, e o chefe dela fala assim: Olha, mas eu não sei onde que você achou uma dislexia. Você passou num concurso, como se o disléxico não pudesse passar num concurso, né? Então ela fala, meu chefe não entende, ele não me entende. Eu falei assim, mas é assim mesmo. Mas aos pouquinhos, esse conhecimento vai chegar no ambiente de trabalho também, né? Ele está nessa luta aí com as escolas, mas vai chegar nas universidades, no ambiente de trabalho também, eu acredito. Sim, Eu também. também, eu também acredito. O meu marido, a primeira vez que eu falei, mas olha, eu acho que eu sou disléxica, eu vou procurar um profissional para fazer diagnóstico, porque eu tenho certeza. Ele falou, como assim? Lê aqui para mim, você não sabe ler?
Hoje ele já não pensa mais assim, hoje ele já sabe. Então, acho que também, assim, cada um vai passando, né? Você vê, eu já passei para ele já passou para outras pessoas, e a gente vai expandindo essa conscientização, né? E essas informações, a gente vai É, mudando os ambientes. isso, porque ela não é rara, né? Então, assim, o cérebro, É, ele não foi criado para ler, foi uma adaptação. Então, essa adaptação ela é passível, né, de formas diferentes de aprender, que é como eu vejo a dislexia. Então, ela acaba sendo comum, só que a maioria das pessoas não estão diagnosticadas. E aí, como há níveis e há subtipos, né, então as pessoas não têm nenhum parâmetro. E mesmo dentro de um tipo, por exemplo, fonológico, um disléxico fonológico não é igual a outro disléxico fonológico. Há outros fatores aí, né? Então, por isso que ela é multifatorial. Então, você tem uma velocidade de processamento mais rápida, em outro, uma memória operacional mais baixa. Então, tudo isso faz toda a diferença no perfil do disléxico. Muito bom. Renata, me tira uma dúvida. Aqui na Itália, quando o profissional faz o diagnóstico e leva o laudo final para o neuropediatra, a neuropediatra escreve dislexia leve, dislexia média, dislexia moderada, ela escreve o grau. Por que que eu recebo tantos laudos do Brasil? Porque eu faço relatório de adaptações e eu não vejo isso, eu não vejo. Aí eu falo, né? Eu quero até colocar como do DSM, que fala, olha, esse aluno é grave, ele vai precisar, além das adaptações, ele vai precisar de um acompanhamento também, e isso vai ser perene, vai ser por um tempo longo, porque a dislexia é grave. É normal ou vocês lá em Brasília colocam? Então, é normal, né? Há uma dificuldade gigantesca em se diagnosticar a dislexia no Brasil. A maioria dos profissionais não sabe como fazer. Eles se perdem. Ah, será que é um TDAH? Será que é uma ansiedade? Será que é um TDL? Eu coloco porque eu acho muito importante. Eu coloco o grau e eu coloco o subtipo. E aí, o subtipo no Brasil, ele é classificado como visual, fonológico e misto. Só que quando você vai para a literatura internacional, o fonológico ele já tem aí uns subtipos, né? Você tem a vocálica, né, de vogal, que é um subtipo da fonológica. E eu vejo muitos erros no consultório, criança que faz muitas trocas de vogais. Eu falei, gente, é uma dislexia de vogal. É um braço da fonológica acontecendo ali, especificamente na vogal. Então, eu coloco para os pais saberem, olha, precisa de um treino específico aí, um treinamento, para que haja um reconhecimento, para que essas vogais elas sejam habituadas no léxico mental, para que a gente não tenha uma bola de neve lá na frente com relação a esses erros vocálicos. Então, eu gosto de colocar o nível, né, o grau de dislexia, até mesmo para a escola saber. Por exemplo, igual eu tive um caso, a professora, eu fui na escola, a professora, nossa, mas eu fiquei impressionada com esse diagnóstico de dislexia, porque tem outro disléxico na sala dela, mas não é igual a ela. Eu falei, mas dislexia tem graus e níveis, tem graus e subtipos. Sim. Então, a escola precisa saber desses níveis. E se a gente não coloca, a escola não sabe. E aí, as adaptações serão diferentes também. Se eu tenho uma dislexia leve, uma dislexia grave, então, muda totalmente o que você vai fazer nesse plano educacional individualizado. Então, eu sempre gosto de colocar, mas geralmente os profissionais não colocam. É, verdade, eu sinto falta. Foi boa a sua resposta, porque você já automaticamente respondeu uma moça aqui, a Carmen Maranho. Ela escreveu como treinar a dificuldade da escrita em um adolescente de 13 anos com TDAH e dislexia. Então, você já pegou um pouquinho aí da resposta da Renata, né? Na verdade, não dá para dar aqui um exercício, porque precisa saber que tipo de dislexia, TDAH, qual tipo, né? 13 anos, ok, mas já foi já teve intervenção precoce, não teve, foi diagnosticado agora ou depois, né? Às vezes as pessoas querem um bate-pronto, uma receitinha de bolo, e você fala, ó, não é assim, É, né? e Fala. não tem, daí você tem processos, né, que a gente chama de bottom-up e top-down, né, de baixo para cima, de cima para baixo. Então, eu costumo começar de baixo para cima, né, na parte sensorial, no ritmo, na percepção auditiva, nas habilidades fonológicas, e aí, para entrar dentro, no caso, né, da escrita,
Claro que a leitura vem um pouco antes, mas no penúltimo congresso da Associação Internacional de Dislexia, a pesquisadora falou, tem que trabalhar leitura e escrita juntinho. Nada de trabalhar primeiro leitura para depois começar a escrita. Então, elas têm que caminhar ali, ó, paralelamente. Então, e aí você começa com a parte da escrita. Aí vai depender do nível de dificuldade da criança. Tem dificuldade, tem criança que está com muita dificuldade na parte da ortografia. Então, eu não tenho como iniciar uma intervenção em redação se eu tenho ortografia ali que precisa de uma intervenção pontual. E aí é que a linguística vem trazer as contribuições. Compreender a língua portuguesa é extremamente importante. Compreender a gramática e você pensar em estratégias dentro da ortografia para essa criança aprender sem decorar. Através de associação, através de imagens mentais, porque o decoreba, né, ele não foi feito para dislexia, para ninguém, na verdade. Quem decora, esquece. Né? Agora, quem utiliza outras estratégias vai conseguir aprender. Então, tem todo um caminho, e esse caminho ele é individual. Um planejamento de intervenção para uma criança não vai ser o mesmo para outra criança com dislexia, mesmo que seja no mesmo subtipo e no mesmo nível. A mesma coisa do PEI na escola são os processos de intervenção. Então, não existe receita de bolo. Você pode adquirir os materiais, tem muitos materiais bons, tem evidência científica, mas às vezes você precisa dar uma adaptada na forma como você vai apresentar esse material, para que aquela pessoa na qual você está trabalhando, ela tenha um aproveitamento. E eu sempre utilizo técnica de superaprendizagem também. Eu começo do mais fácil para o mais difícil. Então, a minha intervenção, ela tem níveis. Eu tenho o nível básico, o intermediário e o avançado. E, às vezes, os pais, eles querem já que entre no intermediário. Mas eu tenho uma criança motivada e menos resistente no básico. E aí a transição para o intermediário ela é gradual. Eu não chego, nossa, ele já está bem, pá, vamos pegar exercícios mais difíceis. Eu vou dar um choque nele, ele vai começar, ai, eu não quero ir, ai, é muito chato, porque eles já fazem isso. Se eu não tornar isso prazeroso e ele perceber, poxa, ó, acertei tudo, tô dando conta de tudo. Eu já ouvi até assim, olha, eu sou o máximo. Eu falei, isso mesmo, você é o máximo. Então, faz toda a diferença. Você tem que olhar o disléxico integralmente. Se você olhar só para a leitura, você vai aplicar só material pronto, você vai pegar só uma intervenção que você utiliza para todo mundo e não é esse o segredo para se trabalhar com a dislexia. Perfeito, perfeito. Fez um raio-x do disléxico agora. Perfeito. Então vamos lá. Deixa eu entrar então nas nossas perguntas. Vai, eu vou fazer a primeira e você faz a segunda, tá, Mônica? Tá bom, combinado. Então, como a sua formação em ciências do comportamento, em linguística, contribui para compreender os desafios da criança e do jovem com dislexia? Então, a faculdade, ela é muito básica, né? Você não aprende nada. Eu lembro que eu não lembro de ter visto dislexia na faculdade, de fonoaudiologia. Eu vi linguagem escrita, mas a dislexia não foi falada. Isso em 2000, eu me formei em 2001. E aí, eu fui trabalhar, me deparei com 2 disléxicos que contribuíram para essa minha paixão também. Eu tomei a causa deles, né? Eu abracei e eu lutei com eles. E aí, anos depois, quando eu entrei na Secretaria de Saúde, em 2015, eu falei, agora eu consigo fazer um mestrado. Porque você trabalhando no privado, ou você estuda ou você trabalha. E aí eu fui fazer na psicologia, uma colega Fone indicou. Eu peguei um neuropsicólogo, o Dr. Ricardo Moura, como professor. E ali eu vi a parte da análise do comportamento e da cognição. Eu aprendi a observar o disléxico do ponto de vista comportamental. Por isso que quando eu vou fazer uma avaliação, eu olho o comportamento. É uma avaliação qualitativa e avaliação quantitativa. E ali eu aprendi cognição.
eu aprendi processamento de leitura, eu falo processamento de leitura na veia, porque ali foi tudo muito destrinchado, eu estudei bastante, e ele era um cognitivista, né? A linha dele era cognição, era descalculia, então, eu estudei muito, eu li muitos artigos, e ali aquilo me trouxe uma bagagem absurda. Até a forma de fazer o relatório, ele falou assim: como é que você faz seus relatórios, saindo aqui da pesquisa? Eu mostrei ele, nossa, que lixo! Fonoaudiólogo não sabe fazer relatório, não? Eu falei, claro que sabe. Ele falou, senta aí que eu vou te ensinar a fazer um relatório agora. E ele me ensinou a fazer o relatório, de forma que fique claro, né? E que seja um raio-x do disléxico. Porque ali os pais, a escola tem que identificar e reconhecer, nossa, esse é meu aluno, esse é meu filho. Então, essa contribuição foi muito importante para mim. E foi do doutorado que saiu um dos projetos que eu tenho no hospital, que é para crianças com dislexia, que agora a Faculdade de Fonoaudiologia da UNB está validando esse programa. Foi um programa que eu criei. Na verdade, foram 3 programas. A UNB está validando um e espero que daqui a 1 ano, 2 anos, vocês tenham notícia aí dele. E na linguística, quando eu fui para a linguística, eu entendi o que a gente sabe da parte gramatical, da língua portuguesa, é o básico. E teve um colega que ele era professor de língua portuguesa e ele falou assim, na aula de morfologia, falou, professora, eu não aprendi isso na graduação, mas não vai aprender mesmo. Esse é o nível mais profundo de conhecimento. Mas se eu ensinar o meu aluno na sala de aula da forma como eu estou aprendendo, ele vai aprender morfologia, porque eles não entendem. Eles tentam decorar, mas eles não conseguem entender. Então, trouxe conhecimentos da língua, e ali eu já, né, começo a pensar e a buscar evidências da intervenção linguística para a fonoaudiologia, porque você precisa ensinar a língua de uma forma que ele compreenda. E para isso, a linguística tem todos os meios e as ferramentas. Perfeito, perfeito. Tem um comentário que, na verdade, é uma pergunta da Luciana. Ela escreveu: uma criança que está no 3º ano, ainda não alfabetizada, pode ser diagnosticada com dislexia antes mesmo de alfabetizar-se? Apresenta dificuldade na matemática também. O que você responderia? Então, a alfabetização no Brasil, né, ela ocorre nos 2 primeiros anos, primeiro, segundo e 3º ano é a consolidação. O que o Brasil preconiza é que esse diagnóstico vem a partir de 8 anos e 11 meses, devido à maturidade cerebral. É um diagnóstico tardio, né? Nos Estados Unidos, 6 anos, essa criança já sai aí com o diagnóstico. Mas é os parâmetros que nós temos no Brasil, e até por um cuidado, né, é importante que se siga dessa forma, para que se tenha certeza. Mas mesmo que essa criança de 8 anos ela não está alfabetizada, ela não tenha diagnóstico, ela já pode receber uma intervenção. Ela pode ser um risco para a dislexia. E nós temos protocolos para investigar o risco para a dislexia no Brasil. Então, esse protocolo pode ser aplicado e se aquelas habilidades fonológicas do protocolo, reconhecimento de letras, nomeação automática rápida, já estiver alterado, precisa intervir. E o conselho que eu dou nessa faixa etária é a avaliação neuropsicológica, se os pais tiverem condição, porque ali você também tem um perfil cognitivo da criança. O índice de compreensão verbal está bom? Se não tiver, eu tenho uma dificuldade de compreensão que vai impactar na aprendizagem, na alfabetização também. Então, eu acho que o trabalho é por aí, um rastreio para sinal de risco, se ela não tiver 8 anos e 11 meses, e intervenção para ontem. E essa intervenção, ela precisa ser estruturada. Não adianta pegar qualquer intervenção para uma criança no 3º ano que não está alfabetizada. Então, eu vi nos Estados Unidos, em cursos, né, que tem a estrutura de andaime, né? Então, você começa da base e vai subindo. Você não começa do teto porque ele vai despencar. Ele despenca, a sua intervenção não faz sucesso. E se a sua intervenção não fizer sucesso, se não conseguir começar a ter ganhos, essa criança vai cair numa baixa autoestima maior do que ela já deve estar.
Então, isso é um risco para a saúde emocional da criança. E aí a gente tem um outro lado da intervenção, a ansiedade dos pais. Querer uma Sim. resposta rápida, porque terceiro ano não está alfabetizada, há uma hipótese para transtornos de base muito grande. E às vezes essa intervenção ela é lenta, ela é em dose homeopática. A gente não tem como forçar um cérebro a ler. Nós trabalhamos, intervimos e colocamos esse cérebro para trabalhar. Mas cada criança tem o seu ritmo. Uns são mais lentos, outros são mais acelerados. E a gente precisa respeitar isso. É verdade. Renata, você tem cursos para psicopedagogos? Eu tenho os cursos, alguns já estão desatualizados, são da época da pandemia, um até eu tirei do ar, que foi de estratégias de ensino e de aprendizagem. O de avaliação eu não concluí ainda, não terminei de aulas. A Hotmart, ela está muito lenta para subir as aulas. E eu precisei gravar o curso que eu fiz ao vivo, porque teve participante que não quis ser gravado durante o curso, então eu falei, não tem problema, então eu vou fazer ao vivo e vou gravar as aulas novamente, então eu preciso concluir. Mas tem os cursos, sim. Porque a Luciana perguntou, né? Qual seria a indicação de protocolos para um psicopedagogo aplicar? Acho que isso você deve explicar dentro do curso, né? Eu costumo dizer que o mercado tem muitos protocolos. Cada um precisa adquirir aquele que tem mais habilidade, aquele que você vai se sentir mais confortável, desde que o protocolo tenha uma evidência científica boa. Então, a gente não pode ficar só na avaliação qualitativa. Mas não é o protocolo que vai dar o diagnóstico da dislexia, é o conhecimento. Eu posso aplicar, eu já vi, às vezes, colegas aplicando assim, ó, quase todos os protocolos que tinha no mercado, 10, 15 sessões de avaliação, e não chegou no resultado. Porque você precisa entender processamento de leitura, processamento fonológico, você precisa entender da dislexia, dos subtipos da dislexia, das co-ocorrências, das comorbidades. Quando você começa a estudar, você começa os testes, você identifica a dislexia. A criança está fazendo migração de letras. A famosa, né, aquela impressão de que as letras dançam, que na verdade elas migram dentro da mesma palavra, de uma palavra para outra, é uma alteração do analisador ortográfico visual. É uma etapa do processamento da leitura. Ali a literatura internacional já traz um subtipo para dislexia, para aquela alteração. O caminho fonológico. Então, eu tenho um teste aí de leitura de palavras e pseudopalavras, o LPI, por exemplo, da Jerusa Salles. Então, eu tenho uma alteração ali na leitura de palavras regulares e na leitura de pseudopalavras. Isso é uma falha fonológica. Agora, eu tenho isso aqui, essas duas rotas normais. Há uma quantidade de erros que vai pontuar para um percentil baixo nas palavras irregulares, o léxico não está funcionando bem, que é o sistema de armazenamento, que me faz resgatar essa palavra visualmente, imediatamente, para que eu leia com velocidade. Então, quando você tem esse conhecimento, você tem esse raciocínio. Você pega uma avaliação e ela flui, ela vai tranquilamente, porque você tem o conhecimento acima da aplicação somente de protocolos. Sim, perfeito, perfeito. E, Renata, vou fazer a próxima, tá bom? Vai. E, Renata, Ok. no seu trabalho na Secretaria de Saúde de Brasília e no Instituto, quais são as maiores demandas que chegam em relação à dislexia? Então, na Secretaria de Saúde, é uma realidade muito triste. Eu já vi crianças chorar, porque antigamente não tinha um sistema de regulação, onde eles entravam na lista de espera e quando são chamados já vêm para intervenção. Quando eu fiz a triagem para botar na lista de espera, a criança chorou, não foi a mãe, foi a criança. Porque a mãe falou assim, meu filho está no 4º ano, ele já reprovou corretido 3 vezes e ele não consegue ler. E ali não tinha vaga, eu já cheguei a atender até 10 crianças ao mesmo tempo numa sala. Os colegas passavam assim, por que você faz isso? Você vai ganhar a mesma quantidade? Eu falei, porque eu tô dando conta. Então, assim, aí quando os estagiários entraram,
A professora da UNB olhou aquilo e falou assim, eu duvido que esses pacientes vão ter evolução. E ela se espantou, falou assim, tem. Mas é porque, independente de ser no SUS ou no particular, é feito com amor. Só que o SUS, ele ingessa o profissional. Hoje eu não tenho mais aquela motivação de criar programas, mas eu atendo o melhor que eu puder. Então, eles chegam, é muito difícil conseguir avaliação neuropsicológica. Então, eu mando para as escolas que têm os cursos de especialização para neuropsicologia, porque eu sei que lá eles pagam somente as folhas dos testes, ou algum colega que vai fazer a um preço mais barato, para que eles possam ter avaliação neuropsicológica, e eu faço a avaliação fonoaudiológica. Eu precisei fazer uma avaliação mais reduzida do que no consultório, porque eles imporam que a minha avaliação não pode ser a quantidade de sessões, por exemplo, que eu faço no particular. Ainda que às vezes passe, chega a 6, 7 sessões, porque eu preciso avaliar e eu não vou fazer isso com a criança. Eu não vou fazer a criança ler rapidamente porque a secretaria quer. Então, há muita dificuldade. Eles não conseguem médico agora os lugares que cobram mais acessível, né? Então, lá que a escola saiba e os profissionais também. A escola já está pegar o relatório da fono e adaptar só com o relatório da fono, porque ele sabe que às vezes é o único profissional que essa criança vai ver. E teve uma moça, né, que era um risco para dislexia, não tinha um neuropsicológico, e era uma moça muito esforçada. Ela chegou no 9º ano, 15 anos, sem ler e sem escrever. E aí eu falei assim, você vai ler, porque era muito inteligente, desenhava maravilhosamente bem. E ela saiu lendo e escrevendo. Ela saiu lendo e escrevendo, a gente trabalhei, dava alta, voltava, trabalhava, dava alta, voltava, porque eu preciso dar alta e voltar para a lista de espera, senão a lista não anda. Mas ela sempre estava voltando e a gente fez um trabalho. Até que no último ano ela, tia, agora eu estou fazendo o curso de técnica de enfermagem. E ali ó, o olho encheu d'água. Ela não tinha diagnóstico, mas eu falei para ela, né, que no dia que ela tivesse oportunidade, para ela procurar uma avaliação neuropsicológica, porque eu tinha suspeitas de que ela era disléxica, mas eu não tinha certeza. Mostrei para ela o que era dislexia, para ela não parar. Porque ela morava numa comunidade estilo a Rocinha, né, do Rio de Janeiro, era a segunda maior comunidade da América do Sul. A Rocinha era a primeira, sol nascente. Aqui em Brasília é a segunda, porque ela é gigantesca, ela é horizontal, a Rocinha é vertical. Então, ela precisava, eram 5 irmãos. As 3 irmãs trocavam as calcinhas, porque não tinha calcinha para todo mundo. Fazia um rodízio de calcinha. Então, ela precisava de um futuro. E se eu não falasse, se a gente não insistisse, o que seria dela? E essa é a realidade de muitas pessoas do SUS. Já no Instituto, aí vem as pessoas, né, que já têm condição de pagar pela avaliação, mas tem aqueles também, né, que precisa de um atendimento a valor social. Mas eu trabalho sozinha, né, o tempo do Instituto ele é muito reduzido, né, porque tem secretaria, tem doutorado, mas Furcan queria até expandir mais. Vamos colocar mais profissional para atender. Eu falei assim, se colocar profissional é tão complicado, porque não é todo mundo que vai fazer o mesmo trabalho, tem a mesma paixão. Então, tenho muito cuidado com isso. Sim, é verdade. Não é todo mundo que tem um propósito, né? E entender o seu propósito. Você entendeu o seu propósito aqui nessa terra e está cumprindo muito bem. Nossa, que delícia te ouvir. Não, que trabalho maravilhoso. Sim. Trabalho Sim. lindo, parabéns. Vamos lá, próxima. Obrigada, meninas. Imagina. Quais são os principais sinais de alerta que os pais e professores devem observar para buscar uma avaliação fonoaudiológica o quanto antes? Então, se os pais têm uma criança com dificuldade para ler, para escrever, na aprendizagem acadêmica, está com desempenho mais baixo, não está acompanhando os seus pares, e aí ele tem um histórico. Na gestação, essa mãe teve intercorrência,
pré-diabetes, pressão alta, sangramento, o parto foi difícil, essa criança nasceu com prematuridade, as pesquisas já falam que isso predispõe a problemas de linguagem. E entre esses problemas nós temos a dislexia. E aí você vem para o desenvolvimento da criança. Era uma criança que brincava, mas que tinha dificuldades motoras, teve dificuldade na fala. Não é todo disléxico que vai ter atraso na fala ou trocas na fala, mas isso pode acontecer também. E a fase da pré-alfabetização, a aprendizagem das musiquinhas, das parlendas, das cantigas, foi extremamente difícil, né? A rima, as habilidades fonológicas, manusear uma tesoura, amarrar o cadarço, sempre foi desorganizado com as coisas, com o material escolar. Você fala, esquece, fala, esquece. E aí os pais ficam bravos, né? E tenta botar estratégia, e mesmo assim a criança esquece. Isso são sinais que chamam atenção, principalmente se na família tiver algum caso, antigamente era difícil ter diagnóstico, mas que você sabe que a pessoa não conseguiu estudar, tem dificuldade na escrita, tem dificuldade na leitura, mas ela se deu muito bem na vida, é uma pessoa muito descolada, muito inteligente, tem habilidades artísticas na família, pintura, música, desenho, muito acima do esperado para uma pessoa que não é disléxica. Então, você começa a ter habilidades e dons. Tem um ativismo muito grande por plantas, por animais, né, por pessoas. Uma preocupação, você vê uma criança de 7 anos já preocupada com o ser humano, com os animais. Eu não vou comer carne agora porque não pode, eu não quero maltratar os animais. Então, assim, um pensamento fora da caixa. Então, essas são coisas que chamam atenção, não só pela dificuldade, mas pelas habilidades também. Então, são coisas que chamam atenção para a dislexia. Perfeito. Renata me descrevendo. Eu acho que você também, né, Carol? Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que na gestação da mãe, se a mãe tiver algum problema de saúde, é isso? Mas na gravidez. Não, sabe, porque Na a minha mãe teve gravidez. na gravidez, mas sabe por quê? Eu tive muito problema de saúde quando eu estava na barriga da minha mãe ainda. Eu tive tumor, eu tive. Foi uma gestação. Para a época, Conturbada. minha mãe falou que complicada. Eu nasci nos Estados Unidos, eu não nasci no Brasil. E eu nasci nos Estados Unidos porque os americanos falaram assim, não vai para o Brasil, porque é uma gestação de risco, porque ela tem um tumor, e no Brasil não se fazia não fazia ultrassom na época, não podia fazer todo dia. E aí ele falou, não, fica aqui, porque aqui ele te faz, a gente pode acompanhar ela. Então foi uma gestação complicada. E eu não sabia Sim, isso disso. tem muita relação. Não só para dislexia, né? Então, as alterações no período gestacional, então, a diabetes, né? A pressão alta, a pré-eclâmpsia, sangramento, uso de medicação psiquiátrica, mas mesmo assim, às vezes, a mãe não tem escolha, porque ela precisa tratar a depressão, né? E eu vi uma pesquisa até que o médico falou: olha, mas ela precisa tratar da depressão, ela precisa estar bem para ter o filho dela. Então, é uma opção pelo uso da medicação. Mas a pesquisa já fala, isso pode trazer inflamações no cérebro. E aí, a dislexia, ela tem uma teoria, né, que usa, né, que essa teoria ainda não caiu por terra, até onde eu sei, que é a teoria da migração neuronal, onde a gente tem uma alteração na condução dos neurônios. Os neurônios que deveriam ir para essa área aqui do lado esquerdo, a área da linguagem, eles são alocados em outras áreas do cérebro, quando uma célula se divide ali por volta do 5º mês de gestação. E aí, esses neurônios que deveriam estar na área da linguagem, né, trabalhando para a leitura escrita, estão em outras áreas. Então, qualquer alteração no cérebro, né, qualquer alteração que a mãe tenha no período gestacional, pode gerar essas alterações aí. Então, você tem o fator genético, a gente tem uma gama de genes associados à dislexia, né, que né, promovem essa forma diferente do cérebro funcionar, mas essas alterações no período gestacional também. Então, isso já está documentado. E não só a dislexia, mas autismo também pode vir desse processo de inflamação, transtorno do desenvolvimento de linguagem, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E o que acontece durante o parto também. Então, teve uma época na pandemia
na maternidade, né? Então o ambulatório foi fechado, todo mundo teve que trabalhar com Covid. E aí eu não sabia trabalhar com disfagia, que é você ajudar aquelas pessoas que estão com sonda. Eu falei assim, olha, eu não sei trabalhar, vocês não vão dar o treinamento. O paciente não morreu de Covid, ele vai morrer broncoaspirando. Porque eu falei assim, eu não sei se ele vai poder comer por boca ou não. Aí, ai meu Deus, vamos botar a Renata na maternidade. Fiquei na maternidade. E lá tem os indicadores de risco para deficiência auditiva e alterações de linguagem. E isso inclui linguagem escrita. Então, você tem pai e mãe, que é primo, né, consanguinidade, fator RH diferente da mãe para o bebê, esses fatores do período pré-natal que eu já te falei, quando a criança nasce pequena, para a idade gestacional, quando ela nasce com baixo peso, quando ela nasce com prematuridade, uso de antibiótico ao nascer por mais de 5 dias, uso de ventilação mecânica, tudo isso são indicadores, né, para risco. Isso já é catalogado, né, acho que é pelo Ministério da Saúde, Organização das Nações Unidas, uma coisa assim. Eu sei que isso é um parâmetro, eu acho que no mundo todo. Então, isso é um fator de risco. Então, se a mãe sabe que já teve alguma alteração e essa criança vem enfrentando dificuldades, mas isso não significa que ela vai ter. Mas, se está com dificuldade, é bom fazer uma investigação ou procurar um profissional para começar um processo de terapia e de intervenção. Perfeito. Ai, Perfeito. muito, muito interessante. Obrigada, Renata. Muito interessante. Por nada. Vamos lá. Renata, e na sua visão, qual é a importância da integração entre fonoaudiólogo e psicopedagogo e professores e família no processo de aprendizagem do aluno com dislexia? Extremamente importante. Às vezes os pais chegam assim, Renata, vamos fazer uma intervenção, né, 2, 3 vezes por semana, a médica acha que é importante. Eu falo assim, não, eu quero que a gente faça uma divisão dessa intervenção com a psicopedagoga, com a fono, com o psicólogo. Porque vai ficar 3 vezes por semana comigo e cadê os outros dias para poder fazer outras coisas, além de ser criança e de fazer o esporte que a criança gosta, aula de música, aula de desenho. E a psicopedagogia, ela tem uma forma diferenciada de trabalhar. Ela faz uma ponte com a escola melhor do que o fonoaudiólogo. Eu encontro muita porta fechada na escola. Como assim, uma fono? A escola ainda tem aquela visão, você trabalha com fala. O que você quer falar comigo? A recepção não é boa. O psicopedagogo, ele já é mais acolhido. Ele é ouvido. Sim. Então, ele tem uma abertura maior. Então, ele faz uma ponte melhor com a escola e com esses pais. Sim. E aí, o meu trabalho, ele é muito específico, o trabalho do fonoaudiólogo, é linguagem escrita. O psicopedagogo, ele tem um campo maior de atuação. Então, isso é que é atuação interdisciplinar ou multidisciplinar. Então, é muito importante que haja essa cooperação e esse diálogo. E, às vezes, os pais, eles gostam até de montar. Agora está montando grupinhos dos profissionais, né? Põe o nome da criança, põe a fotinha bonitinha da criança. Todos os profissionais dentro, e ali a gente vai discutindo. Teve uma coisa nova na intervenção. Olha isso aqui. Na minha fez isso. Então, aí você acha que é bom eu trabalhar com isso? A gente está se dialogando agora, né? Através de grupos de WhatsApp restritos. E isso tem contribuído bastante para o processo de intervenção de ambos os profissionais. Então, é extremamente importante que haja esse diálogo, essa cooperação. A gente não tem como trabalhar em ilha na dislexia. Nós temos que trabalhar em rede. E, às vezes, o profissional fica com medo, né, de que um tome o espaço do outro. Isso não existe. Isso não existe. Cada um tem a sua visão, cada um tem o seu conhecimento. E esse conhecimento é riquíssimo. A psicopedagoga aprende com fono, o fono aprende com o psicopedagogo, nós aprendemos com o psicólogo, nós aprendemos com os pais, nós aprendemos com os disléxicos. A primeira vez que eu aprendi a não usar caneta, né? Quando a gente vai trabalhar lá com a correção, a aprendizagem dos erros, foi com uma criança disléxica. Tia, não usa caneta, não. Uso lápis. Porque quando apaga, meus pais não vão ver o que eu errei lá quando eu usava ainda o caderninho. Então, eles não vão ver, eles vão achar que eu acertei tudo, entendeu? E eu falei, sabe que é verdade?
E aí eu não usei mais caneta, então eu uso lápis. Sim. Não, é Ai, importantíssimo essa cooperação, porque a família, ela depende da escola, vamos dizer assim, né? Até quando a família não aprende como usar as adaptações, ela depende da escola. E os profissionais não tem como um acabar lá em cima do outro, porque o que a fono faz, a psicopedagoga não faz. E o que a psicóloga faz, a fono não faz. Então, essa integração é fantástica. Esse grupinho aí eu achei o máximo. Não tinha pensado nossa, É, E a gente discute, ó, eu vou trabalhar habilidades fonológicas, eu vou trabalhar o processamento da leitura. Ah, então eu vou trabalhar funcionamento executivo e que legal. vou trabalhar escrita. Então, a gente vai combinando mais ou menos o que vai ser trabalhado, né, na leitura dos relatórios e a contribuição dos pais também. Os pais estão no grupo, o médico está no grupo. Então, é uma forma da gente, é como se fosse um atendimento multidisciplinar, todo mundo no mesmo espaço. assim. Só que num grupo de WhatsApp, porque às vezes é todo mundo numa correria tão grande que você Sim, não tem tempo, às vezes, de falar no telefone, né, com uma agenda cheia, de ir no consultório do médico. Agora o médico ele está acompanhando tudo. Quando essa criança volta no retorno, ele já sabe como está o andamento dessa criança. Então, isso tem fantástico, funcionado muito bem, né? Eu já tenho 4 crianças nesse grupinho e a minha intenção é colocar todo mundo. fantástico, fantástico. Gente, que Inclusive o ideia médico, maravilhosa. inclusive o médico acaba tendo, vamos dizer assim, uma experiência do que a equipe multidisciplinar faz. Porque normalmente o médico eu acho que é Deus, né? Faz só sozinho, vai lá, assina o laudo, só ele. Então, muito bom, necessário. Amei. Sim, Nossa, muito tem dado mesmo. certo. Hum, muito Você bom. pensar até facilita a vida do médico também, ele já sabe tudo, ele já estava ali, ele já estava acompanhando, né? Poxa, facilita a vida dele também. Sim. Muito legal. Já. E assim, e eu tô vendo médicos participando da reunião da escola também. Né? Então, aqui em Brasília tem médicos que já vai para a reunião da escola junto com a fono, com a psicopedagoga. E quando o médico vai, aí a equipe vai, aí eles escutam a fono. Yeah. Os médicos estão começando a, né? A gente Sim. tá reparando Sim. isso, né? Sim. Graças a Deus. E, Renata, como é que você enxerga os avanços e os desafios do Brasil em relação ao diagnóstico precoce e acompanhamento especializado da dislexia? Então, a gente está caminhando, né? Tem pesquisas aí para intervenção. Eu fiquei muito feliz com essas pesquisas, né? O RTI que chegou. Ainda que a gente tenha aí algumas questões assim, o RTI a gente tem que pensar nele, mas ele não é para todas as crianças, todos os subtipos da dislexia, né? Às vezes pode passar batido. Mas já é um avanço para o Brasil muito grande. As redes sociais, as associações, né? Assim como o trabalho de vocês, o Mães Dislexia Brasil, o Instituto ABCD, tem trazido uma conscientização muito grande e tem mudado a cara da dislexia no Brasil. Então, ela está deixando de ser algo assim, né? Algo assim fantasioso, né? Como eu já ouvi, a dislexia não existe. O que você não vê, você não acredita. E as pessoas estão se conscientizando mais, né? Ainda tem muita coisa a se fazer. As pesquisas ainda, eu costumo dizer assim, que elas engatinham em determinadas áreas, mas nós temos pesquisas muito boas. Eu lembro que o doutor Ricardo de Franco Lima, né, de São Paulo, que é até diretor científico, ele é membro da comissão científica da BD, ele fez pesquisa de genética no Brasil. O Eu doutor encontrei com Ricardo. ele na BNEP, a gente deu uma palestra junto, eu falei assim, olha, eu achei fantástico aqueles seus artigos sobre estudo genético no Brasil. Foi o primeiro estudo genético do Brasil, e a gente tem uma predominância da dislexia fonológica no Brasil. Eu achei isso o máximo. E aí a gente tem pesquisadores bons na UFMG, né? A Ciasca, o Dr. Klein, né? Que infelizmente nos deixou, mas tem a Luciana Brits aí. E assim, tem muito pesquisador bom, tem muita coisa boa. E eu acho que se nós tivéssemos mais incentivo para a pesquisa, teria mais coisa boa aí. Mas quando você vai olhar as teses, né? Que às vezes você publicar um artigo é difícil, tem muita pesquisa boa relacionada à dislexia, inclusive na educação.
Uhum. Eu estava fazendo uma pesquisa assim, eu falei, deixa eu ver o que tem de dislexia na educação. E eu fiquei encantada com a quantidade de coisas que o pessoal da educação está pesquisando e ou não está publicando, ou a educação às vezes tem uma dificuldade a mais nas revistas, em publicar em uma revista Qualis B, né? E o pessoal só olha ali, eu quero uma revista Qualis A, né? Que tem um fator de impacto maior, que a psicologia publica muito, mas tem muita tese boa na área da educação. Exato. Então, eu acho que nós estamos avançando. Com certeza. Também acho. Eu fiz foi meu primeiro artigo sobre audiolivro e dislexia. E eu achei somente um artigo da USP, agora não vou lembrar o nome da autora, mas eu peguei o artigo dela e fiz tem um termo certo, que você faz um estudo em cima do outro artigo. Então eu Tem trouxe uma revisão. uma revisão, brava. Eu trouxe alguns autores daqui da Itália que falam sobre o audiolivro e comprovando, né, através da revisão do artigo dela. E ficou muito legal. Aí eu mandei para a revista Minerva e deu tudo certo, entrou, então foi meu primeiro artigo. E agora eu Maravilha. estou concluindo a dissertação em cima das adaptações curriculares para alunos com transtorno de aprendizagem, com dislexia, na verdade. Eu estou trazendo o tema só da dislexia. E todas as adaptações específicas para dislexia. E era já para ter feito para eu passar na banca em agosto, mas não deu certo. Então, provavelmente vai ser agora, final de outubro ou novembro. E aí, saindo a minha dissertação, quero publicar ela também, e aí eu quero pegar essa linha só sobre adaptações para alunos com um transtorno de aprendizagem, depois eu faço um só para descalculia, porque eu vi a necessidade disso, eu vi que não tinha muito. E se tem, é americano, é italiano, é espanhol, brasileiros são poucos. Então, eu peguei essa linha São. aí. Vamos ver se Deus me dá sabedoria e tempo e Ai, paciência sucesso para aí, porque é escrever. extremamente importante. Seu trabalho é maravilhoso. E isso precisa Obrigada. muito, porque é onde o disléxico enfrenta a dislexia mesmo, que é na escola, Sim, né? sim, Então, as adaptações são muito importantes. sim. Na escola, na faculdade, no ensino médio, é onde a gente tem mais, assim, mais procura, né? E sim, é necessário. A minha vida mudou com as adaptações, a minha vida, dos meus filhos. Então, é E o meu faz toda a propósito. diferença. Eu Sim, fiz a conferência, participei, né, da conferência britânica, da Associação Britânica de Dislexia, que foi salas de aulas mais capacitadoras, né, mais empoderadas. E foi, assim, maravilhoso, muita novidade, né, mas tá na Europa, né, e aí eu até pensei, olha, né, esses avanços ainda estão longe no Brasil, mas não significa que a gente não possa solicitar à escola as adaptações para sim, aquelas crianças, né? Começar esse trabalho aí. sim, perfeito. Perfeito, muito bom. Você viu alguma coisa sobre o programa OnNote, que ele ensina como ler com ledor e fazer cálculos matemáticos? Não, ela não especificou o programa. Isso aí teve uma aula de PedTech, e aí ela não falou sobre o OnNote, mas ela falou do uso do computador em sala de aula, né? E ali para todas as crianças, não só para dislexia. Eles estão trabalhando com a ideia de uma inclusão geral. E ali aquela criança, ela vai aprender através do instrutor e do professor a acessar as adaptações que ela necessitar. Então, a tela tem o ledor, ele faz destaque, ele amplia a letra, ele muda a letra, ele diminui a velocidade, já tem o fone de ouvido, tem o corretor ortográfico, tem o tradutor, abre desenhos, abre uma caixa, né, explicando em voz o que significa determinado vocabulário. Então, assim, é um mundo novo e ele falou para não ter medo da tecnologia, da criança viciar, porque não é algo que ela está fazendo aleatoriamente, é algo que ela vai usar para aprendizagem. Sim, é E então eu achei bacana. Mas aí ela tem, eu acho, tem o livro, né? Ela divulgou e aí depois eu vou ver se eu adquiro. Às vezes ela tá falando. Mas é bacana o OneNote para utilizar, ele faz a leitura do texto, não é?
Sim, ele faz a leitura, ele faz tudo isso que você falou, e ele tem também a configuração da matemática. Então, ele lê a equação, te ajuda a fazer a equação, e depois ele te dá a leitura da equação. Ele escreve: olha, a equação foi feita assim, 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 tal, foi desse modo. Você tem dois tipos de resolução de problemas, vai, dentro dessa equação. Então, você vê qual é o mais fácil. E aí, depois, quando você for ler essa resolução, você não precisa ler. Tem o áudio, você vai ler com os ouvidos e vai ter a leitura, falando: olha, foi assim, assim, ele dividiu, ele fez, tal, 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 tal. E depois ele te dá a opção para Ai, que você começar a maravilha. fazer. E aí você faz sozinha, e você tem a opção de fazer essas duas. É bem interessante. É bem interessante. E Que o nosso está dentro maravilha. do pacote do Windows. Todo mundo tem o Windows no computador, né? Tem todo É, mundo. E aí todo mundo. precisa justamente do professor. O professor não sabe desses recursos, né? Não. Então, assim, até mesmo a Secretaria, né, de Educação, houve um investimento aí, né, com computadores, né? Não sei como é que está isso, a quantidade, mas eu acho que o professor precisa se capacitar para pensar no uso da tecnologia. Ele vai empoderar a aula dele, ele vai ficar mais satisfeito ao dar a aula. Sim, com certeza. Porque você vê o retorno rapidíssimo. Eu vejo o retorno dos meninos aqui estudando, né? Os meus dois filhos são disléxicos. Eu vejo, ó, vou falar até para não ficar falando dos meus filhos, eu tenho o curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. E aí eu ensino as mães a aplicarem as adaptações nos filhos. E aí eu vejo o resultado dos meus alunos com a tecnologia. Então, é um aluno antes e um aluno depois, com as adaptações e a tecnologia. Então, assim, e foi bem como você falou, quando você instrui o aluno, ele não vai ficar jogando joguinho, ele vai fazer porque a lição de casa vai Não. acabar muito mais rápido. Ele vai entender aquela E lição. eles pegam tecnologia muito rápido, não é? Eles Sim, aprendem a mexer ali numa rapidez gigantesca. sim, sim. Olha, parabéns por esse, os pais precisam desse ensinamento, o professor precisa aprender isso para ele usar na sala de aula, porque ali a criança consegue um tablet, ela consegue às vezes até adaptar no tablet. Isso, Uhum. perfeito, é isso mesmo. Quando você estava falando ontem, você e o Furcan, vocês estavam falando sobre. Você falou assim: olha, ele voa, ele vai muito rápido com a tecnologia, ele faz as coisas com muita rapidez tal. E ali eu fui pegando, porque eu falei: puxa, é verdade, é mesmo. E o disléxico, quando ele É, entende isso, né, que a tecnologia está a favor dele, ele vai longe. ele vai, parece que é uma visão em 3D, Caroline e Mônica. Ele olha ali, aí ele vê no YouTube, aí ele, nossa, que novidade. Aí ele abre o computador e rapidamente ele aprende a mexer. Então, essas máquinas de inteligência artificial, então ele faz desenhos, ele cria desenhos na internet, aí ele põe naquele Redbubble. Ele coloca os desenhos lá e ele tá vendendo, que aí eles transformam em camiseta, em sticker, e ele tá conseguindo vender. Então, vira e mexe, Foi sai um muito. monte de coisa com a arte dele, né? Que é uma arte tecnológica. E ele é muito bom e nunca fez curso de TI nem nada. Ai, Olha, que legal. Ele falou, né, que é como se ele tivesse um óculos 3D. Eu achei super legal isso que ele É, falou. Exatamente. Foi maravilhoso. bem legal. Bem legal. ele vê dessa forma, a tecnologia, e ele gosta muito, muito de tudo que fala em inovação. Eu falei, você devia ter feito algo na computação. Mas eu falei, aí depois ele, para quê? Eu olho e sei. Ai, que legal. E para a gente terminar, Renata, deixa para a gente uma mensagem. Para a gente não, para as mães, para a gente também, mas para as mães, para os professores, para os profissionais que estão aqui, que vão ver depois, que estão acompanhando essa semana, né, da dislexia. De que forma a gente pode apoiar os alunos disléxicos para que eles tenham um estudo mais eficaz? Então, eu acho que é na escuta, né? Na conversa e na escuta. Sentem para conversar. Às vezes o disléxico ele não quer muito falar, não quer falar muito sobre a dislexia,
por causa das dificuldades, todos os traumas que ele enfrenta, respeitar esse momento e aos pouquinhos, ir desconstruindo essa ideia errada da dislexia. Ela tem dificuldades, mas ela tem habilidades e as adaptações vão fazer toda a diferença, porque são pessoas brilhantes, porque o cérebro funciona dessa forma, o cérebro confere esse brilhantismo, essas habilidades e os dons, cada um dentro da sua história de vida, sem comparar um disléxico com o outro. Eu gostaria que o professor, ao ver um aluno, olhar para o aluno, porque você olha para um aluno com dislexia, quando eles chegam, você vê que não tem aquele brilho, aquela alegria, principalmente quando são coisas relacionadas à leitura escrita. Quando você começa a dialogar, você dá espaço para que o outro fale. Então, eles vão falar, você vai escutar. E nessa escuta, você vai passar a compreender a dislexia pelo ponto de vista do disléxico. Não é pelo que tem nos livros, nos artigos, do que nós profissionais estamos falando. São eles falando. E eles falando faz toda a diferença. E aí, para terminar, eu lembro de um adolescente que eu atendi, ele chegou, foi no SUS. Ele me olhou, quando eu olhei para os olhos dele através dos óculos, eu vi tanto sofrimento, ele não falou nada, mas eu vi tanto sofrimento, que aí quando eu chamei a mãe, falou assim, toda vez que tem prova, ele está defecando na calça. A unha dele está no sangue, ele não dorme, porque a escola tirou as adaptações, porque ele é bolsista. E bolsista não tem direito à adaptação. Eu falei, o que você está fazendo que você não tirou seu filho dessa escola? Não precisa de bolsa. A escola pública, ela também tem condições de dar um bom ensino. E quando tirou, ele saiu daquela depressão profunda. E é um risco enorme para uma ideação suicida. Então, olhe para o disléxico. Veja o que ele está fazendo e apoie. Eu te garanto que vocês vão se surpreender com ele. Ai, que lindo, Renata. Obrigada, obrigada. Foi uma aula, a gente estava assim, ó, tendo uma aula. Imagina, eu que E pra agradeço. mim, nossa, é uma honra, porque eu sempre admirei o seu trabalho, eu admiro o seu trabalho há anos. Então, estar aqui conversando com você assim, é uma honra muito grande. Obrigada por essa aula maravilhosa. Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Eu aprendi com vocês hoje muita coisa legal. Foi um prazer estar nessa live. Foi uma live muito gostosa. Que bom, que bom. E Renata, avisa pra gente quando o seu curso ficar pronto, porque eu quero Ai, fazer. eu também quero fazer, que eu estou fazendo faculdade de psicopedagogia, eu quero fazer. Ai, que maravilha! Parabéns! Obrigada, Ok, eu estou aviso sim, de novo meninas. na faculdade, nunca imaginei. Eu sempre falava assim, Deus me livre, eu jamais vou fazer uma outra faculdade, estou na outra faculdade. Ai, parabéns e vai em frente. Tenho certeza que você vai ser uma brilhante psicopedagoga, assim como a Caroline. Aqui em Brasília nós temos uma Amém. disléxica psicopedagoga e ela alfabetiza como ninguém. Então, assim, com um brilhantismo Legal. absurdo. Eu tenho certeza que vocês fazem a diferença também. Que bom, Ah, obrigada. é, amém. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Foi realmente uma Então, aula. tá. Como a Adriana escreveu aqui, Renata, que gostosura de aula. Foi mesmo, foi uma aula. É uma Ai, aula, estou sem boca. imagina. Eu que agradeço estar com vocês. E uma boa noite e sucesso aí nas lives. Obrigada, obrigada. Amanhã é o último dia. Temos mais Ótimo dia. dois convidados amanhã, último dia. E eu espero que todos tenham gostado dessa semana, essa bateria de lives da Semana da Dislexia. Um beijo, Renata. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, meninas. Beijo. Imagina.